Olá pessoal, aqui é a Alita, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês o ponto de alinhavo, tá? Que é esse aqui, o mesmo que eu usei para fazer a barrinha aqui do shortinho do bonequinho que eu tô fazendo e o cos, tá? Do short. Ele parece tracinhos, tá? Então ponto de alinhavo que chama. É o mesmo ponto que a gente usa para fazer o fuxico, tá? Depois, quando você puxa, ele vai franzir, tá ok? Então, aproveitando para apresentar o bonequinho, tá? Que eu tô fazendo. Ele vai fazer parte da nova turminha da inclusão social. Então, vamos lá. Aliás, hoje eu vou ensinar a fazer tanto o ponto de alinhavo, que é aquele que eu mostrei, quanto o ponto palito. Aliás, ponto palito não, o ponto atrás, tá? Que eles são bem parecidos. Então, primeiro eu vou fazer, deixa eu pegar aqui um outro, opa. E vou fazer o ponto de alinhavo, fechando, aliás, acho que eu vou fazer, depois eu fecho com ele. Eu vou simular fazer um rabisco, tá? Eu vou virar o tecido, o feltro pelo avesso, vou pegar uma caneta e vou riscar. Vou riscar aqui um meio caracol, só pra ter uma base. Aqui, por exemplo, não sei se tá dando pra ver. Daqui tá no avesso, tá certo? Então, eu quero fazer um caracolzinho aqui, com ponto de alinhavo. Então, pelo avesso, aí eu venho, entro com a agulha no risco que eu fiz e volto também seguindo o risco. Dou um espacinho e volto pra frente aqui. Agora, dou mais um espacinho e vou pra frente, também seguindo o risco. Já formamos o ponto. Aqui é o ponto como ele vai ficar na frente. Tá? Vou dar mais alguns pontos, vou seguir. Então, é assim, mais uma vez com calma, vou dar um espacinho. O ideal é dar o mesmo espaço que você dá desse lado, vai dar desse lado também. E vai puxar. Pra facilitar, pra gente não ficar, porque dessa forma leva mais tempo. Então, o que a gente faz? Dá um espacinho, vai entrar com a agulha, só que você não vai puxar a agulha toda do outro lado. Você vai pegar e dar um mesmo espacinho, indo pra frente, vai sair no mesmo risco, ele vai ficar desse jeito. Aí você vai e puxa. Continuou com a linha desse lado, então vamos fazer a mesma coisa. Entra aqui, dá um espacinho e vai sair com a agulha mais à frente, ó. Aqui, puxa e pronto, ok? Mais uma vez, até dar o finalzinho do ponto. Aqui, olha, ó como que fica desse lado. Esse é o direito e esse aqui é o avesso, tá? Ele não tem problema. Se, por exemplo, acabasse a linha, tivesse só um pedacinho da linha, eu pegaria, faria tipo um belisquinho no feltro, sem aparecer desse lado, tá? Simulando para se por acaso a linha acabar. Vou passar por dentro da argolinha que formou para dar um nozinho, para fazer o arremate, certo? Vou cortar aqui. Pronto, aqui seria a parte de trás, então o nozinho vai ficar escondido. Aí, para reiniciar o ponto, também esse não tem muito segredo, tá? Eu vou só fazer aqui para vocês verem como que é. Aí ele ficou aqui, né? Olha, nozinho, tá? Aí você não vai começar justo em cima do nozinho, não. Você vai dar um espacinho e vai fazer novamente o início. Aqui, olha. Certo? Virando do outro lado.
deu outro espacinho e vai continuar o ponto normalmente, tá? Mesma coisa, vai pra dessa forma, dá o espacinho. O ideal é você ficar bem atenta ao espaço que você vai deixar entre um ponto e outro, tá? Procurar manter sempre do mesmo tamanho. Aqui, ele não tá ficando muito certinho, porque tem a câmera na minha frente, então eu tô visualizando por ela. E dessa forma, eu não consigo manter as mesmas proporções. Mas, em casa, com calma, você vai fazer, tá? E não tem segredo. Olha, mais uma vez, o pontinho, dou mais uma distância. E vai finalizar o pontinho aqui, certo? Vai ficar, olha como ficou. Esse aqui é o ponto de alinhavo, tá? Aí agora eu vou dar o pontinho, a mesma coisa para finalizar. Então aqui, dou um belisquinho no feltro com a agulha, dá 2 laçadinhas e puxa. Pronto, ficou o nozinho ali desse lado. Agora eu vou simular se eu for fechar. Por exemplo, eu quero fazer igual a foto do ursinho que tá que eu fechei, tá? A volta, eu fiz o ursinho, né? E na hora de fechar, eu fechei com um ponto de alinhavo. Então, vou simular aqui a mesma coisa. Então, vem aqui dessa forma. Vai esconder a linha. Aliás, você pode vir aqui, ó, assim, na parte da frente. Vai esconder o nozinho e vai dar sequência, tá? Um pontinho, alinha os 2 tecidos, o feltro com outro feltro. Aí sim, você vai passar pra frente, aqui, e vai dar um espacinho e vai voltar aqui. A mesma coisa, vai pra trás, os 2 feltros e volta aqui na frente. Dá um espacinho, voltou. E aqui você pode fazer da mesma forma, dá um espacinho, volta com a agulha na frente. Nesse caso, você não precisa riscar. Só você manter sempre a mesma distância do finalzinho. Para fazer o cantinho é fácil. Fez aqui, tá? Isso dessa forma. Você vai vir aqui, ó, na frente. Dá um espacinho e continua. Dessa forma aqui, ó, levar pra frente um pouquinho. E o cantinho vai ficando certinho. Dá um espacinho e puxa. Dá o espacinho e puxa. A mesma coisa, finalizou aqui no cantinho, tá? Aí, você vai vir aqui. Então, você dá um espacinho e vai puxar. Não tem segredo. Se acabar a linha no meio como que chama? Daqui, né? Aí, como que eu vou dizer, gente? Do trabalho, no meio do trabalho, você vai fazer o seguinte. Como aqui é duplo, você vai vir aqui, como se você fosse... Eu vou passar pra parte de trás que fica melhor. Passou, ele tá aqui, né? Você vai entrar bem próximo, tá? No mesmo, pulando só um espacinho do ponto que você puxou da linha. E vai pra ela firmar ali dentro. E você vai dar um pontinho, pegando o pedaço do feltro, sem passar pelo outro lado. E vai dar o nozinho, vai ficar preso aqui. Eu vou cortar a linha. Vou dar outro nozinho, faz de conta que eu já coloquei uma outra linha. E vamos dar a sequência. Então, aqui, você vai fazer o seguinte, você vai entrar no mesmo ponto, tá? Anterior, opa, não sei se tá dando pra ver. Aqui, ó, em cima do ponto você tá entrando com a linha.
vai embutir o nozinho, vai dar um espacinho e vai continuar com o ponto. Aqui, olha. Viu? Ele vai ficar um ponto perfeitinho e com o nozinho embutido. Mais uma vez, dá um espacinho e vai indo até chegar ao final. Não tem segredo, gente. Eu tô fazendo de rápido aqui por causa do vídeo, tá? Aí, pra finalizar, você vai vir aqui no mesmo ponto que você iniciou. Só pra encerrar aqui, olha. E aí você vai entrar um pouquinho dentro do ponto. Assim. Ok? Só pra finalizar. Aí, você está desse lado aqui, você dá um belisquinho, mesma coisa. Pegou um pedacinho do feltro, sem aparecer do outro lado, só para ele ficar firme. Dá 2 voltas e puxa bem puxadinho. Ficou o nozinho ali. Aí, você vai entrar em qualquer, se possível, no mesmo buraquinho, só que vai esconder aqui, olha, sem passar desse lado, só no feltro vermelho e você vai puxar. Cortou a linha, pronto, tá? Ah, e detalhe, se você for encher, antes de você fechar o ponto, você vai colocar o plumante, vai rechear a sua peça, tá ok? Mas ele vai ficar desse jeito, tá? Depois de cheio ele fica bonitinho. É que aqui eu acabei me empolgando e finalizei a peça. Esse, então, ponto de alinhavo. E agora eu vou fazer aqui o ponto atrás, tá? Pra isso, eu desenhei aqui, eu fiz esse risquinho simulando uma boquinha, um exemplo, tá? Mas pode ser uma letra, pode ser um contorno de algum galinho de flor, alguma coisa assim. Eu fiz aqui com canetinha preta, caneta permanente de ponta bem fininha, preta, porque eu vou usar a linha preta, tá? O ideal seria manter sempre um risquinho super fininho, tá? Somente para você ter a noção de onde você vai riscar, tá? Para não ficar aparecendo. Ou se não, usar aquelas canetas que apagam, tá? Ou usar na mesma cor, porém com risquinho fino, não aparece. E aqui, então, para começar, você vai pelo direito, aliás, pelo avesso, porque esse aqui agora é o direito, tá? Nesse caso aqui. E o nozinho vai ficar por dentro. E aí, você vai dar o espacinho. É bem parecido com o ponto de alinhavo, só que ele vai voltando também. Então, aqui, o comecinho é igual, você vai dar um espacinho, certo? Aqui, olha, dei um espacinho, tô seguindo a risca. Só que dessa vez, o nozinho fica na parte de trás. Agora, em vez de eu ir pra frente com o ponto, eu vou voltar. Por isso que ele chama ponto atrás. Aqui, olha, eu vou voltar entrando no último ponto, tá? Olha, pessoal, aqui, tá? A gente saiu com a linha, entrou com a linha aqui, voltou e deu um espacinho, aí saiu com a linha aqui. Agora, a gente vai voltar aqui, bem dentro do último, da entrada da linha. Quer ver? Olha, assim vai ficar mais fácil para vocês visualizarem. Viu? Ele entrou ali. Você vai sair, dar o espacinho, tá? Seguindo o contorno do desenho. Puxou a linha. Vai voltar pra linha, pro ponto anterior aqui, ó. E vai puxar. Ele vai formando um contornozinho, olha. Eu vou fazer de novo. Aqui, olha. Dessa forma, mais pra frente. E você vai voltar aqui, olha. Tá? Opa, aqui eu fui errado. Olha, vou voltar bem no pontinho. Dessa forma.
tá? Mais uma vez, dá um espacinho e vai puxar. Puxou, normal. Agora, como a gente geralmente tem bastante coisa pra fazer, então vamos agilizar isso daqui. Então, entrou no ponto anterior, joga lá a agulha um pouquinho mais pra frente e puxa. Dessa forma, vai ser um pouquinho mais rápido. Aqui, ó. Coloca aqui no anterior, joga um pouquinho mais pra frente, aí você puxa a agulha, certo? Aqui, anterior, e joga um pouquinho, seguindo, lógico, claro, a risca que você fez com a caneta e vai puxando aqui. Mesma coisa, pega no anterior, joga lá na frente um pouquinho, procurar manter sempre o mesmo tamanho do ponto e vai puxando aqui, assim, opa, e assim até terminar o contorno ou o desenho que você quer fazer, ou uma letra, por exemplo. Nesse caso, se você quiser que destaca, faz uma cor ou em linha dupla, enfim, para destacar bastante. Aqui ficou o ponto atrás, tá? Na parte de trás ele vai ficar dessa forma. Nozinho. Aqui finalizou, você vai, para dar o nozinho, é a mesma coisa. Pega entre um pouquinho do feltro, sem aparecer do outro lado. Dá uma laçadinha, opa, dá 2 laçadinhas e puxa a linha. Pronto. Cortar o fio e prontinho, tá? Aí, nesse caso, por exemplo, se fosse fechar, aí você poderia fazer o caseadinho ou o que você for fazer e ele vai ficar escondidinho, certo? Então, esse aqui é o ponto atrás e esse aqui é o ponto de alinhavo, tá? Tanto um quanto o outro também dá pra fechar aqui com ponto atrás. Fica até mais resistente do que com o ponto alinhavo. É o mesmo procedimento, você vai voltando. Eu vou fazer ele aqui pra vocês verem que é facinho, tá? Não tem muito segredo. Então, começando, pode começar tanto no feltro de cima quanto tanto no de baixo. Volta aqui, né, pra parte de cima e vai pra frente. Nesse caso, você não precisa seguir nenhuma linha. Você vai, lógico, vai medir a distância da borda do feltro e vai voltando, tá? Vai pra frente um pouquinho e volta um ponto. Vai voltando e jogando pra frente, dessa forma. Aqui. Ele vai ficar um ponto mais resistente. Se for para fechar uma peça, ele fica melhor. Aí você pode encher, né, a peça com plumante, que ele fica bonitinho também. Vou atentar pro cantinho, tá? Dessa forma, aqui, puxei. E vou enfiar aqui, lógico, né, no ponto. Pra fazer o cantinho certinho, né, desse caso aqui, se eu fosse jogar aqui na frente, o cantinho ia ficar dessa forma assim, ó. E não é o que a gente quer. Então, pra deixar o cantinho bem certinho, entra aqui mesmo, no mesmo ponto, tá? Puxou, joga pra frente, tá? No ponto, pra fazer o pontinho. Volta. Porém, aqui, olha, tá vendo? Vai ficar dessa forma. Aí, você vai entrar com a linha só na parte do feltro de trás, assim. E vai aqui, olha, dessa forma. Porque aí vai ficar bonitinho tanto de um lado
quanto do outro, tá? Se não fizer dessa forma, eu pelo menos não consegui fazer de outro jeito que desse certo. Aí você vai continuar o ponto normalmente. Assim. Quando chegar lá no outro cantinho, eu vou explicar. Tá vendo? Tanto desse lado quanto desse lado, o ponto ficou certinho, fez o quadradinho ali. Então, vamos lá, mais uma vez. Joga um pouquinho pra frente. Eu vou fazer uns pontos maiores, só pra gente chegar do outro lado, no outro cantinho, com mais rapidez. Tá? Aqui. Assim, dessa forma. Aqui vamos ficar atento para o ponto, certo? Tô fazendo correndo, mas só para chegar aqui no cantinho de novo. Então, vamos lá. Aí, aqui, no cantinho, e vou finalizar aqui. Entra desse lado, no último ponto, como normalmente. Aí, você vai vir aqui, olha, pode vir. Você vai entrar ele no finalzinho do ponto, tá? Vai sair desse lado. Vai jogar pra frente na lateral. Vai passar lá por trás. Ok, aí aqui já formou o cantinho. Aqui a gente tem que voltar dessa forma. Entra desse lado aqui, mas somente no feltro vermelho. E vai sair aqui, olha. Vai só pelo feltro vermelho, no caso de trás, e vai sair dessa forma, olha. Pra formar o quadradinho aqui. Certo? Agora sim, você vem na parte da frente e puxa um pouquinho e vai dar sequência no ponto. Volta um pontinho, joga lá na frente e assim sucessivamente, até formar o cantinho novamente. Aqui, olha. Se por acaso acabou a linha, tá acabando a linha, né? O que que eu vou fazer? Eu vou dar um pontinho, aliás, pode até dar um pontinho aqui, mas nesse caso eu vou entrar com ele no mesmo ponto, só que sem passar pelo feltro de cima. Eu vou abrir, vou dar um pontinho, pegando um pedacinho do feltro, duas voltinhas, puxei e vou cortar a linha. Pronto, embuti a linha aqui, certo? Agora eu vou começar de novo. Faz de conta que eu coloquei uma outra linha e vou dar sequência, tá? Aqui, nesse caso, eles estão no mesmo ponto. Então, eu vou fazer o seguinte: vou entrar aqui no mesmo ponto anterior. Aliás, desculpa, pessoal. Dá um pontinho mais à frente, tá? Só no feltro de cima. Eu vou esconder ali. Vou voltar pra pegar o ponto anterior aqui atrás, né? Olha. Pegando os dois. Aqui. E vou dar sequência no meu feltro de cima. Vou voltar e vou dar sequência aqui, olha, chegando outro cantinho. Vou voltar para a parte de trás, vou dar sequência aqui, certo? Ó, ficou um pouquinho distante, mas é isso, tá? Vai ficar certinho dos dois lados. Então, vamos lá. Outra vez o cantinho, só para fixar bem. Então, você vai puxar um pouquinho, vai entrar no finalzinho do ponto
vai pra frente aqui na lateral, fez o cantinho desse lado. Aqui, você vem aqui somente no feltro de trás, tá? Eu tô saindo aqui pra facilitar, pra mostrar pra vocês. E vai voltar aqui no da frente, saindo no mesmo ponto, somente no feltro de trás. Tá, gente? Olha aqui. Ó, aqui, quer ver? Opa, aqui é só pra mostrar pra vocês, ó. Tá? Só no de trás. Agora sim, você vai dar sequência do ponto de alinhavo. Alinhavo não, desculpa, gente. Do ponto atrás, olha. Jogando pra frente um pouquinho. E assim até terminar. Vamos terminar. Por exemplo, se for fazer um enchimento da peça, então pararia deixaria um espacinho. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Aqui, né? Aí faz o recheio da peça para ela ficar bem fofinha. Segura e vai dando sequência. Vem aqui um pontinho e puxa e vai voltando. Dessa forma até chegar ao final. Assim. E aqui o último ponto tem que chegar até o finalzinho, entrar perto do primeiro ponto, vem aqui novamente, né, dessa forma, aqui fechou. Aí aqui a gente vai fazer o seguinte, vai entrar aqui, olha, somente no vermelho, que é o feltro na parte de trás, vai jogar para a primeira parte ali do último ponto, aliás, do primeiro ponto, e vai voltar aqui e vai dar um pontinho, que a peça agora já vai estar fechada, e vai esconder esse pontinho na parte de trás aqui para não aparecer. Desculpa, pessoal. Então vai ficar assim. É lógico, aqui ele ficou tortinho, por quê? Que eu tô fazendo com a câmera na minha frente, tá? Em casa você vai fazer com mais calma e vai fazer ele direitinho. Vai procurar entrar sempre bem retinho, que ele fica bonitinho. Vai ficar um pontinho assim, ó. Tá? E na parte de trás ele fica desse jeito. É lógico que ele fica bem mais resistente que o ponto de alinhavo, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem atentos no blog. Deixem suas opiniões. Deixem o que vocês querem ver nos próximos vídeos. E qualquer dúvida que vocês tiverem, só entrar em contato comigo que eu respondo, tá bem? Então tá. Até mais. Tchau, tchau.